Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou hoje aqui mostrar para vocês, deixa eu melhor da câmera, né? Deixa eu colocar aqui a câmera mais baixa um pouquinho, para poder a gente ficar bem. Então eu vou falar hoje aqui o que é que eu entendo por voto envergonhado ao Bolsonaro. Cada vez que eu encontro com a pessoa, às vezes eu ouço isso constantemente. Não, o Bolsonaro é tosco, o Bolsonaro é grosso, fala palavrões, mas eu vou votar nele porque ele é o mais competente. E por aí vai, sempre nessa toada aí. É tosco, é grosso, é burro, fala mal, mas eu voto nele por causa disso, ou não voto nele, sei lá. E aí eu comecei a perceber o seguinte: Bolsonaro evoluiu muito do dia que ele apareceu até hoje. Evoluiu se você olhar. Bolsonaro vai enfrenta os jornalistas da Globo sozinho. Enfrenta a turma toda, ele sozinho com a turma toda. E ele dá um banho nos caras, nos jornalistas. O que raramente a gente vê um político fazer isso. Né? Um cara como Paulo Guedes dá certo. Paulo Guedes é um professor de economia. Com doutorado em economia por Chicago. Então, meu amigo, é fácil o Paulo Guedes dominar. Mas para o Bolsonaro, mostra-se que Bolsonaro é muito inteligente, muito rápido, perspicaz. Ele sabe muito bem como enrolar aqueles caras, como mostrar que os caras estão enganados, estão querendo mentir. Ele mostra isso com uma clareza impressionante. Nos debates com as pessoas que ele debate, ele tem um domínio absoluto sobre os outros. Ele é muito mais inteligente que as pessoas todas, que o Ciro, do que a Tebet, de que mais. Esse pessoal todo aqui não estou contra ele. Ele é muito mais inteligente. O que existe, na realidade, é um preconceito ao golpe de 64. As pessoas ficam assim: como é que eu vou votar no cara que defendeu o golpe de 64? Na realidade não é golpe, é a Revolução de 64. Não é? Então, para justificar que ele está percebendo que Bolsonaro é inteligente, que Bolsonaro é empreendedor, é trabalhador, se preocupa com o Brasil, se preocupa com o povo brasileiro, ele aí acrescenta isso. Olha, eu voto no Bolsonaro, mas ele é bozo, ele é capial, como diz o Lula, etc. Então, esse aí o voto que eu chamo de voto envergonhado. Dificilmente o cara como eu diz assim: eu vou votar no Bolsonaro, por exemplo, eu digo, porque é o mais inteligente presidente que eu já vi nesse país. É o mais importante político do país. E vou mostrar aí por quê. Tá certo? É assim que eu voto. Não tenho nada de preconceito contra Bolsonaro, contra golpe de 64, nada disso. Eu olho o conteúdo que tem Bolsonaro. Eu olho a prova que é o trabalho dele como governo, como presidente até agora. Tá certo? É isso. Ele tem um sotaque também, ajuda o sotaque do interior paulista, e é realmente um sotaque diferente. O Lula disse que isso é capial, né? O Lula disse que é o capial, certo? Mas eu sou baiano e sei como é que as pessoas pensam em relação a esse tipo de sotaque. Eu, quando cheguei no Rio em 1970, era gelo baiano, era tudo quanto era coisa ruim acontecia, era baiano. Cabeça de baiano, não sei o que, cabeça chata. Tudo isso. Na realidade, eu nunca me senti ofendido. Toda vez que a pessoa mostrava preconceito por causa de sotaque, eu mostrava que a pessoa não era inteligente. Ter preconceito em relação a sotaques. Imaginar que eu fosse um estúpido ou um analfabeto, alguma coisa assim, porque tinha um sotaque de baiano. Tá certo? Muito bem. O Bolsonaro demonstra ser, agora nessas eleições, o maior estrategista político de todos os tempos do Brasil. O que aconteceu com essas eleições agora? Vê se vocês concordam comigo. Ele tem ao lado dele, ele elegeu
parece que foram 28 senadores, alguma coisa. Eu sei que ele tem a maioria no Senado. E tem a maioria da Câmara de Deputados. Ou seja, Bolsonaro só não foi eleito, que é uma coisa interessante, um parênteses aí. Bolsonaro, em Belo Horizonte, por exemplo, ele botou o dedo no deputado Nicolas, que é um garoto de 26 anos, botou o dedo naquele deputado, apoiou aquele deputado, o cara teve 1.500.000 votos, o mais bem votado candidato a deputado federal do Brasil. No candidato a senador, não me lembrei o nome dele, também botou o dedo. O cara foi bem votado e ganhou. O próprio Zema, todo mundo sabe que o Bolsonaro está com o Zema. O Zema ganhou com facilidade. E Bolsonaro perde para o Lula. Então, convenhamos, será que o cara saiu para a rua dizendo assim, eu vou votar no Nicolas, né, que Bolsonaro indicou, vou votar no senador porque o Bolsonaro indicou, vou votar no governador porque é amigo do Bolsonaro, mas não voto no Bolsonaro. Olha, um negócio meio maluco, tá? E outra coisa, todo mundo só fala de Belo Horizonte. Fala de São Paulo. O que aconteceu em São Paulo? O Márcio Fontes, o astronauta, voou, decolou nas últimas semanas e foi eleito o mais votado senador do Brasil. O que aconteceu com o Tarcísio, que vinha em terceiro, depois passou para o segundo, na véspera estava em segundo, daqui a pouco ele aparece em primeiro. E Bolsonaro manteve a relação dele mais ou menos. Ou seja, os caras votaram no Márcio Pontes, indicado por Bolsonaro, votaram no Tarcísio e não votaram no Bolsonaro. Na mesma proporção que eu estou falando, porque o Bolsonaro ganhou em São Paulo. Mas ele não deu um voo como deram os outros. Tá certo? Não deu. Não refletiu o aumento que houve em relação ao Márcio Pontes e ao Tarcísio Meira. Então, se você olhar, e eu nunca vi isso, esse cara trabalhou e ele dizia sempre, vou trabalhar pelos senadores e deputados, que nós precisamos disso para mudar esse Brasil, a gente precisa disso. Precisa ter maioria na Câmara e no Senado. E conseguiu. Conseguiu com galhardia. Isso nenhum político brasileiro fez isso. E eu vou dizer em que condições. Esse homem estava sozinho. Sozinho. Tudo contra ele. Até o Supremo Tribunal Federal. Particularmente os 3 ministros. Alexandre de Moraes, o Luiz Barroso e o Edson Fachin. Nunca vi um homem ser tão perseguido como esse Bolsonaro. Tudo era contra ele. E ele lutava sozinho com o resto da bandidagem. Todos os bandidos estão do lado do Lula. Todos, sem exceção. Você já viu um bandido maior do que o Sarney? É a família Sarney? Está lá do lado do Lula. Um grande bandido também chama-se Fernando Henrique Cardoso. Enganador, mentiroso, está do lado do Lula. Está fazendo até forfé. Faz um manifesto pedindo voto para a democracia, que o povo votasse na democracia e não diz o nome do Lula. Só que nós sabíamos que aquele manifesto dele estava dizendo exatamente voto no Lula, porque democracia para ele é Lula. Agora, ele é mais democrático do que Lula. Porque Fernando Henrique deu um golpe de Estado quando ele mudou o período presidencial no Brasil de 4 para 8 anos. Ele mudou o próprio período dele. Não tem a vergonha, não tem uma cara limpa, é um mau caráter, não pede desculpa ao país, não é desculpa. Traidor. E naquela eleição, quando ele termina o governo, altamente popular, não está altamente popular mais, não. Mas o José Serra estava altamente popular, ele poderia ter elegido o José Serra, não foi, né? Mas no período do José Serra, quando foi contra o Lula, ficou claramente evidente que ele traiu o José Serra apoiando o Lula, ajudando o Lula a ser eleito. E terminou dizendo que fazia aquilo, passava o cargo com maior orgulho, porque o Lula ia mostrar ao mundo que no Brasil
quem vem de baixo pode ser presidente. Mostrou. Destruiu a nação. Isso ele não pede desculpas. Esse pavão. Tá bem? Então Bolsonaro, com todas as condições, olha, todo mundo fala que veio a pandemia, depois da pandemia a seca, depois da seca o problema elétrico, e ninguém fala do pior problema que o governo Bolsonaro teve, a herança do governo Lula-Dilma, que é Lula-Dilma. Dilma nunca governou sem a autorização do Lula. Então é Lula-Dilma. Destruiu 2 recessões, destruiu o país, um desemprego horrível, enorme, né? Um déficit fantástico, a dívida subindo exageradamente. Esse foi a pior herança que ele recebeu. E mesmo assim esse homem sai agora, 2022, o país crescendo, né? Vai crescer 3% ou mais. Os números altamente favoráveis, o país que mais cresce no mundo, é um dos países que mais cresce no mundo, em melhor situação econômica, se projetando internacionalmente, sendo exemplo internacional, admiração da ONU, admiração da OCDE pelo crescimento, pelo que está acontecendo aqui nesse Brasil, esse Brasil gigante que está despertando. Bom, outra coisa mais, Bolsonaro é honesto, cara simplesmente honesto, é um cara simples, ele não tem esse negócio de baba-ovo, de porque fulano é rico, ou porque está na presença, está lá nos Estados Unidos. Não, lá nos Estados Unidos, na reunião da ONU, ele estava comendo sanduíche sentado no passeio. Isso sem popularismo nenhum, tanto que teve um ministro, parece que da Suíça, ou Suécia, sei lá, que tentou fazer o mesmo e não deu certo. E aqui ele come pastel e olha para ele, é um cara simples, extremamente honesto, não mente. Bolsonaro é franco. Tudo que se pergunta a ele, se for sim, ele diz sim. Se for verdade, ele diz sim, se não for, ele diz não. Não é como exatamente o oposto dele, é o Luladrão. O ladrão, tudo ele dizia que não era com ele, que ele não sabia. Nunca confirmou nada. Porque bom, ele não tem nada para se perguntar. E mal que ele tem de tudo que ele tem é ruim, ele nunca confirmou nada. Então é uma diferença muito grande de comportamento, de hombridade, de seriedade. Bolsonaro é um homem sério. Lula é um bandido. É um bandido, um mistificador, um ladrão. Não é? Se você olhar, traidor. Cadê Dilma? Sumiu da campanha dele, botou para esconder. E por último, eu devo dizer a vocês o seguinte: o Brasil nunca teve um presidente igual ao Bozo. Se fala pela falta de educação nos palavrões, etc. Tal, vamos comparar então com o Fernando Henrique. Fernando Henrique é um maciota, tem uma linguagem perfeita, é um professor de alto nível, né? Um professor de Sorbonne, dos Estados Unidos, da Universidade dos Estados Unidos. Fala, mas fala para te enganar, fala mentindo. Não está preocupado com o Brasil, está preocupado com a posição dele, com o umbigo dele. Olha o papel que ele está fazendo agora. Fez aquele manifesto pedindo voto para Lula, mas não disse que era para Lula, para se tornar como isentão, estou acima da política. Né? Mas eu já sabia, previ no vídeo, queria fazer um novo evento. A Fernanda Henrique Cardoso vai apoiar o Lula, um novo evento. Já tinha apoiado com aquele manifesto. Só que ele é bandido, ele é mentiroso, enganador, ele faz esse tipo de joguinho que não dá para nada. Né? Não serve para nada, só serve para mostrar quão mentiroso ele é. Tá certo? Agora, disse que apoiou o Lula. Primeiro, qual é o prestígio que tem Fernando Henrique para fazer manifesto e pedir voto? Nenhum mais, acabou, é zero. Fernando Henrique é uma das pessoas mais odiadas pelo PT, por exemplo. Fernando Henrique, ninguém acredita mais nele.
tá velho. E continua mentiroso. É uma vergonha o que ele está fazendo aí. Fazendo um joguinho para fazer um evento para ver se ganha voto pro Lula. Agora ele derruba mais ainda o Lula. Então, meus amigos, nós teremos pelos 4 anos até 1926, nós teremos aí 2026 o nosso Bozo. Aliás, eu vi um vídeo do Bozo extremamente orgulhoso porque chamaram o Bolsonaro de Bozo. Né? E eu digo a vocês, esse Brasil está despertando. Ninguém percebeu a influência da internet na eleição. O próprio Lula cometeu esse grande pecado. Fica falando que o Bolsonaro fez isso e aquilo e as pessoas trazem um vídeo que foi ele que fez. Ele não percebeu isso, como não está percebendo o Ciro. O Ciro vai ter um problema muito grande lá na frente, porque os vídeos que ele faz sobre o Lula é um negócio horrível. E lá na frente ele vai pagar por isso. Ok, meus amigos, até a próxima. Um grande abraço, até a vitória. Tchau.